A inflação, né, ela tem o poder de afetar toda uma cadeia produtiva, matéria-prima, transporte, fabricação, né, de produtos, todos os setores. E mesmo com um pequeno recuo, ela continua alta. Para o empreendedor que paga aluguel, a situação não é das melhores, não. O IGPM, que é o índice que mede a inflação do aluguel, foi divulgado nesta quinta-feira e mostra uma alta de 0,21% em julho. Em 12 meses, passa de 10%. Muitos empreendedores de pequeno porte sentem essa alta, né? Bom, a gente em casa também sente, não é verdade? Por isso que agora a gente vai conversar ao vivo sobre esse assunto com Rafael Verdun, que é especialista em direito imobiliário. Rafael, seja muito bem-vindo aqui, obrigada pela sua participação ao vivo desde já. Mas antes de qualquer coisa, eu penso que vale a gente explicar para as pessoas que nos assistem, né? Como que é calculado o índice IGPM? Aí depois a gente fala do impacto dele. Obrigado, Milena. Obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui com vocês. O IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado. É um índice da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e é um índice que ele é composto por índices ligados ao agronegócio, à construção civil, ao varejo e ao setor industrial. Esse último é o que acaba influenciando mais na sua composição. Como a desvalorização cambial acaba pressionando o índice para cima ou para baixo, porque os índices relacionados ao minério, ferro, alumínio, soja, trigo, muitas vezes são cotados em dólar. Então, quando a gente tem uma variação cambial, a gente tem essa variação para cima do IGPM, que é o índice que acaba sendo utilizado como índice de correção do aluguel. Pois é, e aí ultimamente, né, principalmente nos 2 últimos anos, a gente percebeu, né, assim que a gente está reagindo, né, entendendo na prática que esse talvez não seja, né, muito provavelmente não é o melhor índice para regular, né, os contratos de aluguel. Embora essa seja a menor taxa desde novembro de 2021, né, a gente sabe que o IGPM continua alto. Qual que é a perspectiva de recuo desse índice para quem ainda usa e aplica nas correções, né, nos contratos de locação imobiliária? Nos últimos meses, com relações à guerra e algumas restrições com a Rússia, a gente teve uma queda de valor de commodities e também tivemos, paralelo a isso, a redução de ICMS no Brasil. Isso acabou levando o IGPM um pouquinho mais para baixo, então a gente tem índices menores. Se a gente pensar que no último ano a gente tinha um acumulado de 33%, 34%, esse ano a gente tem um acumulado em 12 meses de cerca de 10%. É um índice menor, mas ainda é um índice alto. Nos últimos anos, principalmente no início da pandemia, se passou a utilizar muito o IPCA, que é o índice que mede a inflação. Ele parecia o índice, naquele momento, mais adequado para a situação que a gente vivia, porém, é um índice que também ele está apresentando uma alta valorização nos últimos anos. Também acaba jogando muito para cima essas renegociações. O que a gente pode ter como parâmetro é que a FGV criou um índice específico quando ela fala de imóveis residenciais. Esse índice ainda não existe para locações comerciais, mas pode ser uma saída para o futuro. A criação de um índice específico que trabalhe com a correção da locação de imóveis comerciais. E nesse momento, então, qual que seria a sua recomendação para os empreendedores que nos assistem e que já identificaram que precisam locar um imóvel comercial neste momento? Então, ou seja, para quem vai iniciar a locação, o que você recomenda? É muito importante a negociação, né? Vai ser muito difícil fugir nesse primeiro momento de estipular um índice como IPCA ou IGPM. Na verdade, o IGPM é o mais comum. Então, vai se colocar o IGPM no contrato, mas é muito importante que existam fórmulas até de limitação desse índice dentro de contrato, para que esse valor dentro da próxima renegociação do reajuste, ele não seja muito excessivo. Talvez que há mecanismos dentro do contrato para limitar o reajuste pode ser o melhor caminho hoje, inexistindo um novo índice para regular imóveis comerciais. Mas sempre é muito importante que exista uma boa relação entre locador e locatário para que exista uma relação saudável para ambos. Pois é, Rafael, essa daí é uma situação ideal, né? A gente adoraria que fosse assim, mas o contrato é feito justamente para situações em que esse não é o dia a dia, né? Entre o proprietário e o locador. Aí você está falando para colocar uns limites. Como é que a gente coloca esses limites, então, em contrato?
É uma estipulação dentro do toda relação comercial para locação, ela é feita dentro de um contrato que é firmado entre locador e locatário. Então, a gente pode pensar na criação de limites dentro do contrato, para que esse reajuste, que é anual, sempre no aniversário do contrato, ele não estipule um determinado percentual, sempre dentro de uma negociação entre as partes. Então, se estipula, se o GPM hoje ele está girando em torno de 33%, 34%, pode-se pensar na criação num reajuste com base no GPM, limitado a 20%, a 15%, para que tenha uma previsibilidade para a próxima negociação. Entendi. E aí, então, esse é mais um acordo, né, entre o proprietário e o locador, que seria esse limite. E aí, para quem já fez o contrato, né, está nesse momento de reajuste, o reajuste anual que é previsto, ou de renovação contratual, tem alguma dica diferente, mais específica para esses casos? O reajuste ele acaba sendo um mecanismo automático no contrato anualmente. Sempre no aniversário do contrato, você tem um reajuste pelo GPM, pelo IPCA, pelo índice que foi escolhido dentro do contrato. Então, acaba sendo automático, mas o que a gente viu nos últimos anos, a possibilidade de negociação, e os locadores têm cedido para evitar que o imóvel fique vazio, para evitar uma rescisão contratual e até mesmo uma ação judicial buscando discutir essa fórmula de reajuste. Então, o que a gente tem hoje? Um grande momento para a negociação, tanto para o reajuste anual quanto para a renovação, porque a renovação de contrato ela não fica limitada ao reajuste. Então, ela não fica limitada ao índice. O locador ele pode estipular um novo valor até fora do índice de reajuste. Então, é sempre muito importante que exista uma relação positiva e que exista fórmula de negociação, sempre que exista essa negociação para que se gere a possibilidade de continuidade do imóvel locado. Perfeito. Muito obrigada, Rafael Verdã, pela sua participação aqui ao vivo com a gente na terceira edição do Jornal do Empreendedor. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até. Pois é, e falando de inflação...